Você, agricultor familiar, né? Você que tem seu sítio, tem sua propriedade rural. Nossa videoaula hoje é uma continuidade da nossa videoaula anterior, que a gente tratou sobre produção de mudas de frutíferas, né? Então, lá naquele vídeo anterior, eu dei várias dicas para você fazer a produção de seu substrato aí em sua propriedade, né? Como fazer a semeadura. E nós trouxemos alguns exemplos para você ter cuidado na hora de produção das suas frutíferas aí em sua propriedade. E nossa videoaula de hoje é uma continuidade e eu já tenho aqui, né, nossos porta-enxertos que a gente trouxe para mostrar a você qual o porta-enxerto ideal que você vai utilizar para a produção de sua muda de frutífera, né? Qual é a idade ideal, que característica necessária você vai precisar para você fazer a produção desse porta-enxerto. E assista essa videoaula que é muito interessante para você, que é uma continuidade e você vai estar produzindo em sua propriedade, no seu sítio, na sua chácara, e você que é produtor rural e tem interesse, né, em produzir frutíferas de qualidade para estar ou comercializando as mudas ou montando o seu pomar para a produção de frutos para você estar comercializando. Então, o que é que eu trago logo como exemplo aqui interessante para você não estar fazendo em sua produção de mudas e frutíferas? Eu falei na última videoaula, né, sobre a questão de você, quando fazer o enchimento dos sacos para a produção de suas mudas, você fazer a compactação ou tá batendo um pouco, né, o substrato dentro do saco para evitar que ele fique molengo. Olha o que acontece, olha o exemplo aqui, ó. O substrato ficou solto no saquinho. Eu tenho minha plântula, né? Ela está desenvolvendo bem, mas tem esse problema do substrato estar molinho no saco. O que acontece? Quando você for fazer uma mudança da sua fruteira de um lugar para o outro, né? Do viveiro de um lugar para o outro, ou até debaixo da árvore, né? Você fazer a mudança, você vai estar movimentando esse saquinho muito mole e vai estar quebrando as raízes que existem aqui dentro do saquinho da plântula. Você vai estar prejudicando o desenvolvimento da sua planta. Então, o ideal é o quê? Quando você fazer um enchimento de seus saquinhos logo lá, na produção do cavalo ou do porta-enxerto, você tem que fazer, não é a compactação para deixar duro, mas você deixar ele rígido. Olha a diferença daquele saquinho, desse, né, para esse aqui, ó. Então, o que acontece? A planta, ela fica com a estrutura de raiz dela intacta, sem movimentação, fixa. Isso é o ideal. Evita de quebrar raízes, evita de você causar um dano na sua planta. Então, tenha esse cuidado logo lá no início, quando você fazer a semeadura de suas plântulas, beleza? Bem, você vai estar lá na sua propriedade, né? Debaixo de uma árvore, de preferência local com sombra, né? Para você ter seus porta-enxertos crescendo e desenvolvendo, né, com vigor. Lá no viveiro, onde você achar mais conveniente o espaço, você vai ter já seus porta-enxertos prontos. E aí você vai estar observando o desenvolvimento e o crescimento dele. Como eu disse na dica anterior, você só vai poder enxertar as suas plantas quando elas estiverem com um diâmetro de aproximadamente de uma caneta, não é verdade? Então você vai estar acompanhando o crescimento dele. Então, se você está percebendo que sua planta, o seu porta-enxerto não está crescendo muito, não está desenvolvendo muito, você tem que ficar atento com relação a pragas e doenças e ficar atento também com relação à falta de nutriente. Se você preparou seu substrato e ele não está sendo o suficiente para nutrir essa planta e ela não está crescendo, não está desenvolvendo, não está chegando no porte ideal para você fazer enxertia, você vai ter que entrar com uma adubação. Primeiro, uma dica: se você vai ter uma planta aí em crescimento, que vai chegar a uma altura aí de 1 metro mais ou menos, né, ou superior a 1 metro, você vai ter que tutorar ela.
Se você sentir que ela está tombando, se ela está querendo inclinar, tem que ter esse cuidado para ela não virar, não quebrar, né? Ela tem que estar no formato ereto, não pode estar fazendo curvaturas, digamos assim. Então, o ideal é que a gente use um tutor. Esse tutor pode ser de madeira, né? Ou esse tutor que você vai usar lá pode ser um arame. Simplesmente colocar um arame próximo à planta ali, para você estar amarrando ela, colocando, tutorando, para ela ficar num crescimento, né, ideal na forma vertical. Uma outra dica interessante que eu estava falando agora é com relação à adubação. Se você está olhando suas plantas lá, seu porta-enxerto, e está amarelando, você está sentindo que está tendo deficiência de nutriente, você pode entrar com adubação. Geralmente, porta-enxerto, para a produção de mudas de manga, a gente entra com adubação, né, para que ela chegue no tamanho e no diâmetro ideal para você fazer a sua enxertia. Não é verdade? Então, qual é a adubação que a gente recomenda aqui para você estar utilizando lá no seu porta-enxerto? Pode ser uma adubação com humus, pode ser uma adubação com adubo curtido, pode tranquilamente. Mas para facilitar, né, a gente vai recomendar você utilizar aqui, se você não tem sua propriedade, o superfosfato simples ou o superfosfato triplo, você pode usar tranquilamente o adubo curtido, não tem problema. Mas o ideal é o quê? Se você tem lá o superfosfato simples, já trabalha com adubação na sua área de palma lá, não tem problema, não vai fazer falta. Você vai tirar uma tampinha, né, do superfosfato simples, não mais que isso, porque você pode matar a planta. Se você colocar adubo em excesso, também mata a planta. Então, você pode usar o superfosfato simples ou triplo. Ele vem granulado. Essa forma de adubo, ela vem granulada para facilitar, né? Para ele ser liberado paulatinamente no substrato para a planta, né? Conforme você vai irrigando, vai molhando, ela vai liberando aos poucos, por isso que ela vem nessa forma granulada. Então, simplesmente você vai colocar aqui, ó, uma tampinha de adubo na sua plântula para você adubar ela. Colocou aqui uma tampinha, não necessariamente no pé da planta, pode ser ao redor, né? E deixar aqui. Se você achar necessidade, achar que vai tombar ou coisa parecida, você cobre. Caso contrário, não tem necessidade disso, pode deixar exposto aqui. Conforme você vai irrigando, esse adubo ele vai infiltrando no solo, no substrato, e a planta vai absorvendo, e você vai ver um resultado diferenciado da planta que você adubou e a que não adubou. Ela vai crescer e vai também ganhar mais diâmetro, já que a gente vai trabalhar aí com enxertia, né, por garfagem de fenda cheia, para plantas de manga, para mudas e frutíferas de mangueira, né, de cajueiro ou de umbu. Pode entrar com essa adubação tranquilamente aí. É uma recomendação que a gente deixa para vocês. Beleza? Uma outra dica interessante, né, com relação à produção de porta-enxerto, é você ter cuidado na hora de colher os seus gafos. Quando você for colher os seus gafos lá, ou seu enxerto, evitar a incidência de pragas e doenças. Eu tenho um exemplo aqui de um gafo, onde a gente vai, um galho, onde a gente vai estar tirando, né, as borbulhas de citros. Aqui nós temos a presença de alguma praga e doença de ácaro. Ácaros, né, pulgões, largata minador. Então são pragas que existem na citricultura que você não vai estar levando para o seu pomar. Então tem que ter o maior cuidado, o seu pomar ou a sua área que você está produzindo suas mudas e frutíferas. Então tem que ter todo o cuidado na hora de colher o galho, né, para evitar de você estar levando pragas e doenças para a sua área de produção de mudas. Não só para a citricultura. Existem também outras pragas e doenças para manga, exemplo. Existe uma doença chamada a ferrugem. Existem várias outras pragas e doenças para manga que a gente tem que ter cuidado na hora de levar o garfo ou o enxerto, né, para o nosso pomar, para a gente não estar levando doenças. Então, existem também alguns tratamentos que a gente pode fazer com esses garfos, esses galhos. Né? A gente pode estar falando mais à frente sobre esses tratamentos para evitar a incidência de pragas e doenças
nosso pomar, nossa área de produção de mudas. Então, você já entendeu ou entende qual é a vantagem, né, que se tem hoje na produção de mudas por enxertia. Mudas de pé franco, né, mudas que vêm da semente, né, da semeadura, não são mudas desejáveis, porque levam em torno de 8, 10 anos para a produção. E o que acontece? Eu já disse na aula anterior, as mudas de pé franco são mudas que vêm originárias de sementes, né? A semente, ela vem originada do cruzamento, não é verdade? 50% do pai, 50% da mãe. Então você não consegue levar para campo as características necessárias ou as características ideais que você deseja para produzir a sua muda igualzinha à planta mãe, não é verdade? Então por isso que a gente usa a enxertia. E quais são essas características que a gente quer, né, quando a gente está produzindo uma muda aí na propriedade ou aí no viveiro de mudas? A precocidade na produção. Você consegue antecipar. Mudas de pé franco levam de 8, 10 anos para a produção de frutos. Uma muda hoje enxertada você consegue aí em 3 anos, 3, 5 anos no máximo, estar produzindo frutos em grande quantidade e com um tempo maior. Então, precocidade. Qual é a outra vantagem de você fazer a enxertia em suas mudinhas, né? A redução do porte. Então, muda de pé franco tem uma tendência a um crescimento maior, não é verdade? Então, você consegue aí reduzir o porte da sua planta apenas fazendo o processo de enxertia. Interessante é a questão principal, assegurar as características desejáveis da planta matriz, não é verdade? Lembra que na propriedade ou na zona rural, nas comunidades, a turma fala assim em sítios mesmo, você botou açúcar aí, rapaz, nessa planta, você botou um melzinho aí nesse umbu que é tão docinho, tão gostoso. Então são características daquela planta mãe que a gente quer levar para o nosso porta-enxerto, não é verdade? E além dessas características que a gente quer o quê? Preservar, multiplicar as variedades nobres, essas variedades que a gente vê lá, umbu docinho, não é verdade? Uma graviola gostosa. Então a gente quer preservar aquelas características da planta mãe em qualidade e principalmente em produtividade. Tem plantas que produzem mais do que outras. Além disso, você pode fazer o quê? Renovar o seu pomar. Aí nas comunidades, nas propriedades rurais, a gente encontra muito mudas de cajueiro, mudas de laranja, mudas de jaqueira, que já tem aí 50, 100 anos de idade. Então são mudas que estão bem avançadas na idade. Então a gente pode fazer o quê? Renovar o nosso pomar. Quer dizer que você vai cortar aquela planta e extinguir? Não. Se for plantas que têm características boas, se é aquela jaqueira que você tem lá que tem 100 anos, ela dá uma jaca gostosa, doce, consegue ter uma produção grande, você vai lá, tira um garfo daquela jaqueira, tira um galho e você pode estar produzindo mudas dela e melhorando o seu pomar, renovando o seu pomar. Essa é mais uma vantagem de você trabalhar com a enxertia. Beleza? Então, e qual é a idade ideal para a gente estar fazendo o nosso enxerto nas nossas plantinhas? Bezerra, que é um pesquisador, inclusive tem uma publicação dele no site da Embrapa, ele fez uma pesquisa com 2 tipos de enxertia, que foi a garfagem em fenda cheia, né, e a garfagem em topo inglesa simples. E ele descobriu lá naquela pesquisa dele qual é a idade ideal de plântulas para a gente fazer enxertia. Eu trouxe 2 plântulas aqui, que são de variedades diferentes, mas para a gente entender por que Bezerra descobriu isso, e eu estou passando para você em primeira mão, para você não errar lá em campo. Então, na pesquisa de Bezerra, ele diz que plântulas de até 6 meses de idade não é a idade ideal para você trabalhar com enxertia, porque é uma planta ainda que tem característica herbácea e você não consegue o ponto ideal para você fazer a enxertia. Então ele diz o quê? Que essas plantas que você
tem 6 meses de idade, são plantas muito novas. Então ele teve o que lá na pesquisa dele? Baixa produção de mudas com plantas até 6 meses. Então ele conseguiu o quê? Qual foi a idade ideal que ele conseguiu ter plantas boas e uma produção boa de mudas? Então a idade ideal que ele recomendou foi entre 9 e 12 meses de idade. Nós temos um aqui que tem uma característica igual que foi citada por Bezerra na pesquisa dele. Então uma planta que já tem de 9 a 12 meses de idade e já chegou a um ponto ideal para você fazer, né, a enxertia. Um conhecimento técnico interessante, que é bem difundido aí, né, em rede social, em pesquisas também na Embrapa. Se você não sabe a idade daquela planta e você quer fazer enxertia nela, então você pode comparar, né, o caule dela na espessura de uma caneta. É isso que a gente vai estar avaliando aqui. Qual é a idade da planta? Ah, Cleiton, eu não sei, mas eu posso enxertar ela quando? Você vai olhar a espessura dela, se está mais ou menos no diâmetro de uma caneta, né, para você já estar trabalhando a enxertia dela. É uma forma de você avaliar o ponto ideal para você estar fazendo um enxerto na sua mudinha. O diâmetro de uma caneta, beleza? E qual é o tamanho e o diâmetro ideal do meu enxerto, ou garfo, que a gente chama? O diâmetro ideal tem que ser o diâmetro que caiba no meu porta-enxerto. Entendeu? Então você vai utilizar o diâmetro idêntico ao diâmetro, idêntico ou parecido. Tem que ser bem próximo. Por que isso, Cleiton? Por que tem que ser bem próximo? Porque a enxertia nada mais é do que você casar, digamos assim, dois materiais vegetativos de plantas diferentes. Você vai pegar o seu porta-enxerto, né, que é sua mudinha, e você vai colher lá o garfo ou o enxerto no campo de outra planta que você quer reproduzir as características ideais e tem que casar um com o outro. Então você vai estar colocando junto dois materiais vegetativos de plantas diferentes, então tem que casar um com o outro, beleza? Tem dois tecidos que é chamado de xilema e floema. A enxertia nada mais é do que você estar casando esses dois tecidos um com o outro. Se for no caso de uma enxertia chamada de garfagem topo com fenda cheia. Então, quando a gente casa esses dois tecidos, a gente proporciona uma ligação, né, da planta mãe, né, com o nosso porta-enxerto. Então, nada mais é do que, quando a gente casa os dois tecidos do porta-enxerto com o tecido do nosso enxerto, a gente proporciona a alocação de nutrientes e água, né, do nosso porta-enxerto para o nosso enxerto. O que é alocação? A retirada de nutrientes e água do nosso porta-enxerto para o nosso enxerto. E consegue fazer uma ligação de um com o outro. E a gente consegue manter, unificar em uma única planta. Essa é a definição de enxertia em garfagem topo com fenda cheia, beleza? E qual é o outro tipo de enxertia que a gente pode estar falando aqui? A borbulia, né? A borbulia, você vai manter o seu porta-enxerto, o seu cavalo, você vai manter ele e você vai tirar uma borbulha. Nada mais é do que uma gema, chamada de gema lateral. Aqui nós temos no meio uma gema apical e nós temos aqui uma gema lateral. Então, a gente vai fazer a retirada dessa gema lateral, né, e fazer um enxerto, né, no nosso porta-enxerto, que tem diversas formas. Pode ser em forma de T, né, foi criada aí pela Embrapa, ou a forma de T invertido, e eu vou estar mostrando na nossa próxima videoaula aí como é que a gente faz esse tipo de enxertia. Tá entendido? Mas eu quero que vocês entendam que a gente vai usar aqui nos citros a borbulia, que é essa borbulhazinha aqui. Uma dica interessante na hora de você escolher o seu garfo, ou na hora de você escolher o seu enxerto, né, é você estar selecionando garfos, claro, garfos, você vai estar retirando ele
né, junto com a gema apical, né? E o cuidado que você tem que ter maior é na hora de selecionar o diâmetro. Eu já disse anteriormente que o diâmetro ideal do garfo ou do enxerto tem que ser o mesmo diâmetro do nosso porta-enxerto, porém você tem que ter cuidado na hora de escolher, porque existe garfos que são muito lenhosos. A gente não vai poder selecionar garfos lenhosos, porque garfos lenhosos você consegue ter dificuldade na hora de transição. Lembra que eu falei de casar os tecidos xilema e floema um com o outro, não é verdade? Então, quando ele é muito lenhoso, você vai ter dificuldade de casar a planta mãe ou garfo com o seu porta-enxerto. Então, você vai ter que estar não selecionando garfos lenhosos. Qual o tipo de garfo que você vai estar selecionando? Garfos mais herbáceos, facilita mais. Garfos mais herbáceos facilita na hora de você casar o seu porta-enxerto com o seu enxerto. Beleza? É uma dica interessante. Então, na hora de tirar lá o seu garfo na planta mãe, não escolha garfos lenhosos. Nada de garfos lenhosos, mas garfos herbáceos, de diâmetro compatível com o seu porta-enxerto. É uma dica interessante aí. Se você já tem o seu porta-enxerto no tamanho ideal, né, no diâmetro ideal, e você já tem o seu enxerto ou seu garfo separado em campo, então qual é o tamanho ideal do seu enxerto e qual é o tamanho ideal do seu porta-enxerto para você fazer o corte e fazer a garfagem, que é o tipo de enxertia, a garfagem em fenda cheia, né? É interessante você se atentar que o tamanho ideal do nosso enxerto ou do nosso garfo é em torno de 10 centímetros. Esse é o tamanho ideal. Vamos supor, você tem um garfo aqui, né, de aproximadamente 20 centímetros, você vai fazer a retirada desse outro pedaço aqui e deixar apenas 10 centímetros. Você pode usar uma tesoura de poda, né? Você pode usar uma tesoura de poda e fazer o corte. Você fez o corte, 10 centímetros, né? Está no tamanho ideal. Nós temos aqui um garfo de cajueiro, né? É um outro exemplo de frutífera, e está com bastante folhas. A gente pode fazer a retirada dessas folhas tranquilamente, ó. Pode fazer a retirada dessas folhas, né? Pode fazer a retirada. E vamos manter, eu posso fazer a retirada desse galinho aqui também, não tem problema. E vamos manter, né, a gema apical, que é de onde vai desenvolver a nossa plântula. Beleza? Então, o mesmo a gente vai fazer aqui para a nossa muda, né, de umbu. Nós temos aqui um garfo, né, de exemplo aqui, umbu gigante, que hoje está bastante propagado em toda a região Nordeste, né? Então nós temos aqui um garfo no umbu, é um garfo relativamente grande, né, de mais de 30 centímetros, então eu não vou fazer um enxerto no umbu com 30 centímetros de comprimento, então eu tenho que fazer um corte de aproximadamente 10 centímetros, né, e diminuir ele. Então eu vou fazer a retirada, né, mantendo o diâmetro dele igual ao diâmetro do nosso porta-enxerto. E qual o tamanho ideal, Cleiton, que eu devo ter do meu porta-enxerto para eu fazer o enxerto? Eu vou fazer a limpeza aqui, né? Tem que fazer essa limpeza, não precisa manter todas essas folhas, né? Uma outra técnica interessante que a gente usa também é manter no nosso garfo, o nosso enxerto, apenas 3 ou no máximo 4 caules. No caso aqui a gente tem 3 caules, beleza? Para a gente manter o crescimento e a formação futura da nossa copa com 3 ou 4 caules no máximo, não precisa mais que isso. E o tamanho ideal para eu fazer o corte, né, no nosso porta-enxerto é aproximadamente 20 centímetros. Então, a uma altura de mais ou menos 20 centímetros, eu vou fazer o corte do nosso porta-enxerto.
essa é a altura ideal para fazer o corte, nosso corte enxerto. Então, você vai fazer o corte de aproximadamente 20 centímetros de altura do seu cavalo ou do seu porta-enxerto. Fez o corte, pode ser um alicate, você pode usar uma faca, tranquilamente. Pronto. Lembrando que esse é o tipo de enxertia de garfagem em fenda cheia. Feito o corte, você vai abrir no centro da planta, né, uma abertura de aproximadamente 2 centímetros. Feita essa abertura de aproximadamente 2 centímetros, você tem que usar um canivete, uma faca, ou um estilete esterilizado e ter cuidado, né? Feita a abertura de 2 centímetros, você vai fazer o corte, né, no seu enxerto. Você vai fazer o corte no seu enxerto em 2 lados, em um único corte. Em um único corte. Feito o corte, você tem que se atentar, não pode ficar machucando o tecido. Você vai fazer um único corte, né, de um lado e de outro, de preferência na mesma proporção, para ficar idêntico. Não pode tocar nessa parte do tecido, o ideal é que você não toque, e só encaixe ele no seu porta-enxerto, dessa forma aqui. Feito isso, a gente vai usar uma fitinha plástica para fazer, né, a fixação do enxerto no porta-enxerto. Pronto, feito o processo de enxertia, esse é o processo de enxertia de garfagem em topo por fenda cheia. Você vai usar uma outra técnica interessante que vai ajudar ao crescimento e ao desenvolvimento da sua planta, da sua muda enxertada. Então o que é que a gente faz? A gente utiliza um plástico transparente, diferente da dica que eu dei anteriormente, né, para a gente produzir o nosso porta-enxerto, que eu recomendei você usar saco escuro, né, para o crescimento das raízes. Aqui no enxerto a gente vai utilizar saco transparente. Para quê? Para favorecer a entrada de luz. Afinal de contas, a parte aérea da planta faz fotossíntese, não é verdade? E a gente não pode bloquear esse processo de crescimento natural da planta em realizar fotossíntese. Então, tem que ser saco transparente, né, que possibilite ou facilite a entrada de luz no seu enxerto. Então, a gente utiliza o saquinho. O ideal é que você pode pegar uma quantidade de água ou um borrifador, joga um pouquinho de água aqui para manter uma câmara úmida aqui dentro desse saquinho, né? A gente pode manter essa câmara úmida, depois simplesmente forrar, né, o seu enxerto como está sendo feito aqui, para manter essa câmara úmida dentro, né, dentro do enxerto. Então, gente, foi algumas dicas que eu trouxe para vocês em fazer uma enxertia em garfagem, né? Em garfagem em topo, em fenda cheia, não é verdade? Então, nós temos aqui nossa planta já enxertada, né? Então, foi um exemplo aqui que eu trouxe para vocês de uma planta nativa da nossa região, que é um umbuzeiro. Hoje está sendo muito propagado aí em todo o território do Sisal, em toda a região, a produção de umbu gigante. Umbu hoje que já é muito utilizado, né, para a produção de compotas, para a produção de cerveja, para a produção de doces, para a comercialização do fruto in natura. Então você pode estar produzindo umbuzeira em sua propriedade tranquilamente. Se você não tem em sua propriedade a planta matriz para estar tirando os gafos, pode estar fazendo contato aí com organizações como a Embrapa, né, como a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR. Eles têm bancos de plantas matrizes para estar distribuindo esses gafos sadios, né, e estar repassando para você aí em sua comunidade, sua propriedade, para a produção de suas mudas. Beleza? Existe inúmeras dicas também para você estar produzindo
suas frutíferas, outros tipos de frutas, né? Exemplo, os citros, para a produção de laranja, né? Você pode estar produzindo laranja de mesa, laranja Bahia, você pode estar produzindo laranja para suco, produção de suco, que é laranja pera. Existe a dica aí para você estar produzindo mudas de jaqueira, na região do Recôncavo aí também, que o pessoal utiliza muito, jaqueira, não é verdade? Então essas dicas a gente vai trazer numa próxima videoaula para você aprender como fazer em sua propriedade. Muito cuidado, a gente vai tratar disso na nossa próxima videoaula, que existe algumas cultivares, algumas plantas que são registradas e tem que se passar por processo de fiscalização do viveiro para a produção. Um exemplo mesmo, para você produzir laranja, mudas de laranja em larga escala, né? Você tem que hoje ter a liberação do MAPA, a liberação da AW para você produzir em larga escala em viveiro, viu, gente? Para comercialização da muda. Isso por causa de pragas e doenças. Mas para você que é pequeno agricultor familiar, você pode estar utilizando a mesma técnica e estar produzindo aí em sua propriedade, em pequena escala, no fundo de quintal, debaixo de uma árvore, para você estar multiplicando suas plantas matrizes que tem característica boa para você comercializar o fruto ou consumir, né? E usar a mesma técnica e produzir essas mudas aí na sua casa, beleza? Então assista a nossa próxima videoaula, que a gente vai trazer as novas técnicas aí, novas que eu digo assim, na nossa videoaula para você, mas não é nova não, já está disseminada aí por todo o país afora. Técnicas para você produzir, né, com plantas enxertadas com borbulia, né? E entre outras técnicas de enxertia aí, para você conseguir produzir suas mudas sadias e com qualidade em sua propriedade. Beleza? A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.